Olá, eu sou a professora Solange Padilha e hoje nós vamos iniciar as apresentações sobre os comentários da legislação brasileira para a escola. Dentro da série Pedagogia em Discussão, nós traremos vários temas que poderão ser assuntos de concurso público para profissionais da área de educação ou mesmo para outras provas de cursos de pedagogia, mas o nosso objetivo maior é de informar a população como funciona a escola brasileira ou como deve funcionar a escola brasileira dentro da legislação, isto é, dentro da lei. E já vamos iniciar falando da lei maior, que é a Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela indica no seu texto global os caminhos que todas as atividades da sociedade brasileira devem tomar. Não existe nenhuma atividade da nossa sociedade que pode ser realizada sem que atenda e que não vá contra aquilo que está escrito no texto da Constituição Federal. E a educação não é diferente disso. É exatamente nos artigos 205 a 214 que a Constituição estabelece os critérios para que a educação brasileira aconteça. Portanto, é muito comum nós encontrarmos textos de outras leis copiados da legislação. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o próprio Estatuto do Funcionalismo Público tem frases inteiras copiadas da Constituição Federal. Exatamente por causa disso, nós chamamos a Constituição de lei maior. E a Constituição vem nos dizer no seu artigo 5, aliás, no seu artigo 205, que a educação é um direito de todos, o dever do Estado e da família, e ela deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E o que isso exatamente quer nos dizer? Bom, a Constituição deixa claro nos seus conceitos básicos que a educação é um direito de todos. Todos os brasileiros, independente de suas crenças, de sua etnia, da cor da sua pele, dos seus valores sociais e comportamentais, enfim, todos os brasileiros têm o direito à educação. E o Estado deve prover esse direito. Então, a Constituição Federal, ela puxa para ela mesmo, para a representação do Estado, o poder do Estado, na hierarquia de responsabilidade, a Constituição coloca o Estado como o primeiro responsável. E depois ele diz, o texto, o artigo 205, que a educação é também dever da família. Então, vem o Estado e logo após a família, como incentivadora, como a família que deve enviar seus filhos, seus dependentes, para a escola. E a sociedade deve acompanhar esse processo também. A Constituição coloca a sociedade também como responsável pelo processo de educação. Já quando nós passamos para a questão dos objetivos da educação, a Constituição, lá ainda no artigo 205, ela é clara quando diz que os objetivos gerais da educação deve ser o pleno desenvolvimento da pessoa, o que quer dizer que não é apenas o desenvolvimento cognitivo, não é apenas aprender a ler, escrever, português, matemática, história, os conteúdos escolares, mas o desenvolvimento da pessoa como um ser social, de aprender a lidar em sociedade, a se comportar, aos valores da nossa sociedade, o preparo da pessoa para o exercício da cidadania, quer dizer, a criança, o jovem, o adolescente, a escola deve prepará-los para saber dos seus direitos e dos seus deveres, da sua construção cidadã,
E também a educação no país, ela deve qualificar as pessoas, os jovens, as crianças, jovens e adolescentes devem ser encaminhados para uma qualificação para o mundo do trabalho, porque é assim que nós constituímos a nossa sociedade. Todos devem produzir para o bem comum. Portanto, nós vemos que a Constituição Federal, o texto da Constituição Federal, estabelece como prioridade, como direito de todos e um direito que deve ser exigido por todos para o Estado. Nós temos um fato novo no texto dessa Constituição atual, a Constituição que foi escrita em 1988, que é a colaboração da família, a participação da família na educação dos seus filhos, dos seus dependentes, através da promoção do incentivo no processo educativo. Também, continuando o texto da Constituição Federal, o artigo 206 vai nos dizer sobre como deve ser o ensino ministrado nas escolas. Precisa ter igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Isso quer dizer que o Estado deve prover não apenas a escola, mas também as condições de acesso das crianças e jovens a essa escola. Então, se não tem roupa para ir para a escola, uniforme, alimentação na escola para a criança permanecer na escola, isso não é uma dádiva dos políticos, dos governantes, não. Isso está na lei, é a exigência da lei. Quando um prefeito, um governador concede uma escola que tem qualidade de ensino, que tem alimentação de qualidade, que oferece uniforme, material didático, ele está apenas cumprindo a lei, o que a Constituição estabelece que deve ser. Também o ensino deve ter liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. O pessoal que faz concurso, esse artigo 206 costuma cair o texto, esse item aí, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber, para que aquele que está fazendo o concurso, o concurseiro, ele possa dizer se realmente isso está no texto da Constituição ou não. Está sim, e ele vai aparecer depois na LDB. Também o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, ou seja, não é preciso estabelecer apenas uma forma de ensinar. Os sistemas estaduais e municipais têm liberdade de escolher a sua forma, a sua pedagogia e também a coexistência dos sistemas público e privado. A Constituição estabelece essa condição de haver escolas públicas e escolas particulares. Isso não é de qualquer jeito. Isso está na Constituição. Também a Constituição Federal estabelece a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, uma gestão democrática. Então, a gestão democrática é aquela que na escola pública, né, ela é realizada por toda a comunidade e uma garantia de padrão de qualidade. Novamente, isso não é benefício de nenhum governante, isso é cumprir a lei. Também, nós vemos que, após 8 anos que a atual Constituição, após 1988, lá em 1996, nós recebemos a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 93/94. Essa é a lei que estabelece os critérios de funcionamento da escola brasileira. A escola brasileira não funciona ao bel prazer de quem está dirigindo. Ela precisa obedecer à legislação.
E, como eu disse no início da aula, a legislação se baseia na Constituição Federal, que tem o seu texto genérico, o seu texto global, e a lei que sai da lei maior, como é o caso da LDB, a Lei 93/94, ela vai esmiuçar os caminhos que a escola deve seguir para cumprir tudo que está sendo pedido na Constituição Federal para a educação brasileira. Portanto, a importância da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 93/94, é exatamente estabelecer os regulamentos e preceitos sobre a educação no Brasil. Então, nós vamos ver logo no seu artigo 2º da LDB que a educação, vejam que há uma semelhança muito grande com o texto lá da Constituição, a educação que é dever da família e do Estado. Aí, nesse momento, a LDB ela inverte as responsabilidades, a hierarquia das responsabilidades para a educação. Ela estabelece que primeira responsabilidade é da família. É a família que deve dar acesso aos seus filhos e dependentes à educação, levar para a escola. E depois vem o Estado, que deve prover para as necessidades dessas famílias. E a LDB inova com os seus princípios. Ela fala em não objetivos, mas ela fala em princípios. Os princípios da liberdade, os ideais de solidariedade humana. Ela destaca que a liberdade deve ser guiada pela solidariedade humana, quer dizer, pelo olhar para o outro, pelo altruísmo, o desejo de ver o outro feliz. Também tem a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, novamente repetindo o texto da Constituição, não apenas o processo de aprender a ler e escrever, mas também de se tornar uma pessoa de bem para a construção da nossa sociedade. O seu preparo para o exercício da cidadania, quer dizer, aprender os seus direitos e os seus deveres, e a qualificação para o trabalho. No ano de 2020, nós tivemos uma situação, né? Então, algumas inovações que a LDB nos traz, por exemplo, o ano letivo que passou de 180 dias para 200 dias. Eu ia dizer que a pandemia nos obrigou a modificar essa situação, mas nós já vamos ver como foi que aconteceu isso. Portanto, também outra novidade que a nova lei, a 93/94 de 1996, que rege a escola brasileira, trouxe, foi a obrigatoriedade e gratuidade do ensino básico, que compreende o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio para crianças e jovens de 4 a 17 anos. A lei anterior, a 93/94, estabelecia como obrigatoriedade do Estado prover apenas o ensino fundamental. A lei 93/94 traz esse grande avanço que eu particularmente considero o maior avanço dessa lei, que é de incluir as crianças de 4 anos também como obrigatoriedade, ou seja, o ensino infantil obrigatório e o ensino médio obrigatório. Portanto, a Lei 93/94 estabelece que educação básica nesse país, obrigatória para o Estado prover, ela começa na educação, no ensino infantil, e passa pelo ensino fundamental e termina no ensino médio. E também uma outra inovação da Lei 93/94 é o atendimento especializado e gratuito às crianças que possuem alguma deficiência, altas habilidades ou transtornos que devem ser recebidos na escola regular. Antes não acontecia assim. Essas crianças eram atendidas em escolas especiais. Já, como eu ia dizendo, em 2020, a pandemia, a grande pandemia do século, obrigou a regulamentar a educação naquele momento, em 2020,
e uma medida provisória, a 934, de 1º de abril de 2020, foi um recurso imediato para permitir que a escola funcionasse com o ensino à distância e, posteriormente, essa medida provisória ela se tornou lei. Mas nós precisamos ver a Lei de Diretrizes e Bases mais detalhadamente e isso vai acontecer nos próximos vídeos. Portanto, eu aguardo todos vocês para a primeira parte da discussão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 93/94, primeira parte, no próximo vídeo. Até lá, então.